De volta com mais Papo em Dia pra vocês e muito bem acompanhada com ela, a doutora Francine Mendonça. Primeiro programa do ano, né, doctor? Pois é, primeiro programa depois de ter retornado de um retiro, né? Ai, 10 dias. Como foi? Gente, olha isso. Essa doutora ficou 10 dias meditando. 10 dias, ela passou a virada do ano meditando. Que diferente. Como foi? 10 dias, um retiro de meditação sem celular e no silêncio. Posso dizer que foi uma formatação, né? Para poder entrar aí um ano um pouquinho diferente. Porque a gente tem que ficar você com você mesmo, não tem essa, não tem como pegar no celular, no livro, tem que se enfrentar. Autoconhecimento babadeira, hein? Exatamente. Depois quero saber mais. Está em conexão, né? Depois vamos falar sobre os benefícios da meditação para o cérebro. Vamos. Tem muitas pautas legais esse ano, já programei. Vocês continuem aqui toda quinta que a gente vai falar de muita coisa, né, do cérebro e da nossa vida aí cotidiana, né, que tem relação com o cérebro. Mas hoje, tontura e vertigem. Isso, é tão comum essa queixa no consultório, né? Olha, doutora, tô com uma sensação que as coisas estão rodando, né? As coisas estão balançando, as coisas estão se movimentando, me deu um mal-estar, uma cabeça oca. Bom, nós vamos falar sobre alguns tipos de vertigem, alguns tipos principais. Nós vamos falar também de um tipo de vertigem que tem relação com o emocional, uma relação mais direta. Então, se você já teve esse quadro, conhece alguém ou quer saber um pouco mais, fiquem ligados aí. Mas antes... Está no ar o quadro Entendendo o Cérebro. É bom que você teve, né? Agora sim podemos começar. Doutora, qual o principal tipo de vertigem? Ótimo. Então, existe uma vertigem, Gi, que nós chamamos, de uma maneira mais simples, de vertigem dos cálculos soltos. Você consegue imaginar? Deixa eu mostrar para vocês primeiro a estrutura relacionada ao nosso equilíbrio, né? Nós temos uma estrutura que capta o movimento e leva o cérebro para que seja interpretado esse movimento e a gente consiga se equilibrar, ficar coordenado, não é? E aí, ó, tá vendo esses canais? Isso aqui é o labirinto. O labirinto é uma estrutura óssea, tá? Que tem canais aqui, ó. Isso é um canal dele, mas tem 3 canais, tá? O labirinto. E esse labirinto, ele capta informação de movimento, tá? E através de um nervinho vai lá no cérebro que interpreta e nos dá o equilíbrio, tá? Só que dentro desse labirinto, desses canais, existem pedrinhas, vamos dizer assim, né? Formadas de cálcio. Elas ficam lá no centro desses canais. Quando elas se deslocam, Gi, aí nós temos essa vertigem dos cálculos soltos, que nós chamamos de VPPB. É a única vertigem, gente. A pedrinha aqui, tá vendo, gente? Exatamente, ó. Então, você vê, essas pedrinhas, elas têm um local específico. Por alguns fatores, ou mesmo sem uma causa específica, essas pedrinhas, elas descem o canal. Quando descem esse canal, faz uma rachadura e aí o labirinto ele não passa a informação adequadamente. Aí nós temos... onde dá a tontura. Agora, uma dúvida. Existe diferença entre tontura e vertigem? Ótimo, isso é legal. Até já a gente continua. Mas assim, tontura e vertigem. A tontura é um termo mais geral, sabe por quê? A tontura, a gente pode dizer como um mal-estar. Um mal-estar que pode ser, por exemplo, quando você não se alimentou bem, se você está com uma anemia, se você está desidratado. E pode ser também devido a um problema no labirinto, isso pode acontecer. Então, a tontura é um termo mais geral que significa um mal-estar que pode ter causas cardíacas, do sangue ou mesmo das estruturas do labirinto. A vertigem, a gente já estreita mais um pouquinho. A vertigem é aquela sensação de movimento anormal, ou de você em relação ao ambiente, ou do ambiente em relação a você. Aí nós temos a vertigem. E quando a gente fala vertigem, a gente pensa mais nessas estruturas de comando aqui, né, do labirinto, do nervo, do cérebro, a gente já direciona mais para essa área. Uma questão que eu sempre tive dúvida, eu adoro brinquedo radical. Quem tá aqui gosta de brinquedo radical também? Sair de casa gosta? Então,
E a gente fica tonto, sai de lá andando assim. Faz mal pro cérebro alguma coisa? Esses brinquedos que giram assim, aqueles barcos, Então. a montanha-russa, tudo isso faz mal? Não. Não, a gente não limita, né? Mas, por exemplo, essa vertigem dos cálculos soltos, não é? Pode ser desencadeada, por exemplo, por pequenos traumas, movimentações abruptas, tá? Entendi. Pode acontecer. Então, de repente, num brinquedo desse, você bate a cabeça um pouquinho mais com força, pode, né, movimenta assim mais abruptamente, pode desencadear uma vertigem como essa, por exemplo, tá? Entendi, dos cálculos Vertigem dos cálculos soltos. E como é que ela Eu falar acontece? cálculos errados, cálculos soltos. Tá no lugar errado. Tá ali, o cálculo tá ou tá errado, tá solto, alguma coisa assim. Não, Entendi. ainda voltando àquela vertigem dos cálculos soltos, tá, gente? Como é que acontece? Por exemplo, eu tenho um casinho que o paciente ele bateu a cabeça na estante, teve uma tontura, né, uma vertigem que rodou as coisas, ficou com náusea, chegou até a vomitar. Essa vertigem passou. Aí toda vez que ele deitava no sofá, né? Nossa, que horrível. Aí tinha a sensação que tudo girava. Quando ele agachava, quando ele deitava na cama e virava de lado, por exemplo, vinha essa vertigem associada à náusea, tá? E, Gi, essa é uma das doenças que não se trata com remédio. Se trata com manobra. Sabe esses cálculos que soltaram no labirinto, nos canais, através de manobras? Por exemplo, aqui tem, né? A gente exemplifica, a gente deita paciente, depois rotaciona ela fez comigo, a cabeça. gente. Eu fiz com a Gisele. Foi as manobras que a doutora fez, né? Isso. Primeiro eu fiz um teste, né? Com essa manobra a gente consegue ver se tem a vertigem. Com uma manobra diferente de rotação da cabeça em posição específica, a gente reposiciona esse cálculo e melhora a vertigem. Pra mim funcionou. Então a minha vertigem era dos cálculos fora do lugar. Exatamente. Então 92 a 97% dos pacientes respondem a uma manobra de reposicionamento do cálculo e você se livra da vertigem. Agora, por exemplo, imagina. se não tivesse me livrado, né? Você fez lá as manobras e não me livrei. Aí já é outra vertigem, já é sobre outra coisa. Não, você pode, lógico, tem a porcentagem que não responde, a gente tem que repetir a manobra. Tem pessoas que respondem daquela vertigem mais abrupta, mas ainda fica uma sensação de mal-estar que dura dias e depois vai passando. E tem pessoas que melhoram, mas que recorrem, né? Pode ter em algum momento da vida novamente os cálculos soltos, tá? Pode ser que nunca mais aconteça. E pode ser que nunca mais aconteça. Eu espero estar nesse caso, que nunca mais. Gente, é muito ruim. Quem teve vertigem e tontura, você fala, mas meu Deus, o que está acontecendo? Você fica tão preocupada, né? Eu passei o dia inteiro no hospital e depois eu falei, gente, eu lembrei da doutora. Liguei para ela vem aqui. Fui na hora resolver o problema. Passei o dia inteiro lá. Por isso que é bom procurar um ótimo especialista, assim como a doutora. Mas vamos lá. E aí tem outra vertigem agora que eu vou Qual falar que para é? vocês. É quando inflama o nervo do labirinto, Gi. Aí já vem a próxima figura. Olha, esse labirinto que eu falei, sabe aqueles canais? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? São esses canais aqui que aqueles cálculos saíram, lembra? Tá. Então aqui é o labirinto e através de um nervo leva a informação para o cérebro. É isso, gente. O nosso equilíbrio é esse. O labirinto, o nervinho e leva a informação para o cérebro para uma região específica. Tá. E existem situações que esse nervo inflama. A gente diz que é inflama? neurite. Neurite. Gi, Por boa que inflama? pergunta, porque muitos estudos se fazem não se bater o martelo por que ele inflama. Geralmente tem. a causa não é determinada. Existiram alguns estudos que colocaram um vírus, que poderia ser um vírus, mas ainda se tem uma causa indeterminada de inflamação do nervo. E um belo dia você acorda com tudo girando, nauseado, vomitando, pode durar horas. Muitas pessoas se direcionam ao pronto-socorro, né? Porque é uma vertigem forte e ela pode demorar aqui horas, até dias, ela tende a melhorar progressivamente. Então, tem pessoas que não conseguem nem andar, Gi. Fica na cadeira e nem sentar, porque tem a sensação que está repuxando. Tem pessoas que a gente até interna para fazer o tratamento medicamentoso de uma vertigem que pode ser por uma inflamação do nervo. Do nervo. Tá. Mas tem tratamento, tem cura?
Ótimo. Essa vertigem, como um processo inflamatório, existe um tratamento medicamentoso que nós podemos dar anti-inflamatórios para, né, resolver esse processo de inflamação do nervo. Né? Então, e tende a melhorar progressivamente, né, a neurite vestibular como um processo inflamatório. Uma dica que eu vou dar para vocês, assim, eu tive a vertigem dos cálculos lá, errado, trocado. E eu falei, nossa, mas não deve ser nada grave. E fui andar de bicicleta. E eu falei, não passa, porque você tá normal. Só fica muito tonto, as coisas rodando. Você fala, opa, peraí, não empurra não, parece que o vento tá te empurrando. Mas você tá normal, então você não tem, às vezes não tem. Eu não tive dor, não tive nada, então fui andar de bicicleta, dar cambalhota na piscina. Não façam isso, gente. Começou a ficar tonto, alguma coisa tá diferente, respeite seu corpo, escute seu corpo, que ele é muito inteligente, é sábio. Procure um especialista para não ficar mais grave depois, né, Dó? Exatamente. A neurite, ela pode até, Gi, tem pessoas que ficam até com uma sequela, não regride completamente, tá? E aí o cérebro, ele vai retomando esse comando do corpo também, né? Ele vai recalibrando o que ficou inflamado, né? Mas tem pessoas que podem ficar com algum grau de sequela diante da inflamação. Tá. A gente tá vendo aqui que o labirinto, né, fica tudo interligado aqui, né, a garganta. Então, existe alguma relação, alguma vertigem que é associada com zumbido no ouvido, não? Ah, muito bom. Existe uma vertigem chamada, é um nomezinho chato, chama doença de Meniere. O que é isso? Meniere? É. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aquele caracol. Esse aqui são os canais, perdão. A gente tem os canais, são os canais do labirinto. Esses canais, eles se ligam a uma estrutura que parece um caracol, que a gente chama de cóclea. Você vê, o centro do equilíbrio está relacionado ao centro da audição. Então, essa estrutura, né, que parece um caracol é da audição. Então, o que acontece? A gente viu que esses canais do labirinto são preenchidos por um líquido, tipo uma gelatina. Quando tem produção demais dessa gelatina, gente, é como se tivesse um aumento da pressão dentro do labirinto. E como ele está conectado com essa estrutura da audição, aí que pode ser também afetado. Então, aumenta a pressão do labirinto, que atinge a audição por um aumento da produção desse líquido do labirinto. E aí pode dar zumbido. Nossa, eu tinha um amigo meu que ele falava que ficava o tempo inteiro com zumbido no ouvido. Você imagina viver assim, gente, que loucura. Você vai dormir, o zumbido de enlouquecer, né? Mas aí tem tratamento, tem cura, pode voltar, como funciona? Excelente. Então, assim, você precisa procurar um médico, né? Porque você pode ter não só o zumbido, mas diminuição da audição também, isso pode acontecer. Existem medicações que diminuem essa pressão dentro do labirinto, né? Desse líquido do labirinto, tá? Então, você precisa fazer esse acompanhamento, porque os seus sintomas de vertigem, ele pode melhorar, tá? Infelizmente, essa doença, ela tende a progredir a perda auditiva, tá? Nossa, mas com medicações a gente pode retardar, pode lentificar. Então, olha só aqui os sintomas da doença de Meniere, né? Que a Gi perguntou sobre a associação com zumbido. Então, a pessoa tem vertigem, pode ter zumbido, pode ter sensação de pressão no ouvido ou ouvido tampado e pode ter essa surdez flutuante, né? Mais evidente em um horário, menos em outro. Então, doença de Meniere, uma vertigem associado a alterações na audição. Uma questão, quem trabalha com som alto, com música, show, alguma coisa assim, pode vir a ter esse problema ou não, nada a ver? Olha, geralmente não é causa direta dessa doença, né? Porque essa está relacionada ao aumento da pressão do líquido, mas está relacionada a outros problemas auditivos, sem dúvida. Boa. Tá? Temos questões, perguntas dos nossos teletemos? Doutora, tontura tem relação com a emocional? Nossa, ótima pergunta. Obrigada, viu? Quem mandou? Juliana, São Paulo. Obrigada, Ju! Excelente, Adorei. que bom, né? Estão coladinhos aqui, entendendo um pouco mais. Ó, tem um tipo de tontura, Gi, que a gente chama de vertigem fóbica. Fóbica vem de medo, né? Então, esse tipo de tontura, que é um nome difícil, gente. É tontura postural perceptual persistente. Mas o que acontece? A pessoa geralmente fala assim, ela tem uma queixa estranha, como se ela tem dificuldade de expor o que ela sente. A cabeça está oca, a cabeça está pesada, tem algo movendo dentro da cabeça, ou tem alguém apertando a minha cabeça. São várias queixas, assim, diferentes, queixas estranhas, que as pessoas não conseguem definir exatamente
qual o problema que ela tem. Associada a isso, ela tem uma sensação de instabilidade, né? Então, ela tem medo de andar. Quando ela vai andar, ela fica segurando nos locais ou pede ajuda a quem está do lado, né? Além disso, essa vertigem é desencadeada, por exemplo, em ambientes esdrúxulos, assim, Como muito movimentado. Tipo a 25, assim, tipo... Isso, tá, 25, muito a Mário bom. Fernandes, a gente entende isso, que a gente frequenta, entendeu? Então a gente sabe como que é. 25, Muita Times gente. Square, um supermercado que... Mas acho que todo mundo sente isso, não? Quando vai num lugar, assim, muito cheio, no Natal, assim, ou não? É só quem tem esses problemas mesmo? Não, lógico, tem outras situações, você pode ficar angustiado, mas aqui a pessoa sente a vertigem, fica instável, tá? E, por exemplo, tapetes geométricos, muita informação, vamos dizer. Por exemplo, aquela parede, a gente tem uma parede aqui que é um verde, um misturado, um geométrico. Então, padrões, ó, ele vai mostrar ali para vocês. Gente, vai, Fatal, essa parede, por exemplo, Olha, que tem muitos estímulos aí. Muitos estímulos visuais, então a pessoa pode vir a desencadear essa situação. E lógico, situações emocionais também a desencadeiam. Então, assim, qual é a alteração? Por que vertigem fóbica? Porque existe uma alteração, gente, na química do cérebro. Então, sabe aquela região do cérebro que eu falei, que está relacionada ao seu equilíbrio, não é? Que interpreta os estímulos e te dá o equilíbrio, te dá a postura? A química dela está alterada, semelhante a quem tem transtorno ansioso. Queria te falar. Grandes traumas também pode dar essa vertigem fóbica aí? Pode ter associação, né? Então, pode ser um fator emocional que se relaciona. Tratamento, cura, tem? Tratamento, sim. O tratamento, um dos pilares é o medicamentoso e muito importante, porque o antidepressivo, ele vai restabelecer a química do cérebro. Então, você imagina, você tem uma vertigem em que você vai tratar com um antidepressivo, tá? Por isso a importância de você procurar um profissional, porque nem toda vertigem é com... O pessoal toma um Meclin, toma uma Betistina, toma um Plasil e ok. Não é assim, gente. Tem vários tipos e um profissional especializado vai detectar e tratar melhor o seu quadro. Boa, doutora Francine Mendonça, sempre arrasando. Adorei, viu? Vem cá que a gente tem um Ai, piseiro que agora. bom. Gente, segue ela lá. Bota, cadê o QR Code? Mostra o QR Code dela. Olha o QR Code dela ali. Meu Instagram é DRA Francine Mendonça, doutora Francine Mendonça. Adiciona que esse conteúdo vai todo pra lá. Bora. Agora você vem cá comigo, você vai ficar aqui. Ela tá doida pra sair com medo de dançar, gente. O medo que ela tá de dançar. Agora, será que dança cura vertigem? Olha, auxilia, né? Atividade de uma maneira geral, atividade física, diminui a ansiedade, melhora o bem-estar, né? Olha aí, tá ligadinha ela. Alguém de vocês que falaram tiveram tontura, não foi dançando? Quem foi que falou que? Sim, samba rock. No samba rock. Qual é o movimento? Faz o movimento aí do samba rock. A gente fica muito tempo girando várias vezes e a cabeça... Peraí, o microfone, gente. Aguenta aqui, vem. Gira com a cabeça, o microfone e tudo, vai. O samba rock fica muito tempo girando, o tempo todo, né? Vai. Então a gente Deixa eu segurar. gira, não, a gente Aí. faz sem. Ai, Gira gostei de volta, dela, e aí fica o tempo todo girando e a Até cabeça eu já passa fiquei muito tonta. rápido, tá vendo? E aí é facinho. Olha lá, ó, os Tem giros. algum truque, doctor, para não dar vertigem nessas danças? Ah, doctor, assim, ó. Então Fixar um ponto, Nesse não. Porque caso, quando a gente dá aquela pirueta, eu lembro que no balé a gente faz assim, tem que fixar um lugar. Ai, gente, eu arrasei. Eu nem achei que ia conseguir. Gostei. Palmas pra ela. Faz muito, né? A cabeça ela é a última que sai, mas é a primeira que chega. Ajuda a não dar Super. vertigem? Ajuda? Excelente, ajuda A sem doutora tá dúvida. falando. Boa, todo mundo pra cá. Então, conforme prometido, a gente vai dançar agora. Como é que é o nome da estilo de dança? Valsadão. Eu ia falar valadão, não ia inventar. Valsadão pra vocês. Conseguiram mastruz com leite? Doctor? Ah, mastruz, lógico, conheço. Conheço, já dancei muito. Vamos lá, então? Ó, muito obrigada, viu? A gente vai encerrar com a dancinha de vocês. A doutora também vai dançar aqui comigo, que eu não vou ficar agora, eu tô sozinha, não vou segurar mais vela. Daqui a pouquinho tem Tarde Top com o Nani Venâncio. E tem o que hoje, gente? Surfista! Olha! Música com Billy. O surfista, será que ele vai ensinar a surfar, gente? Eu tô doida pra aprender a surfar. Gostei. Então, daqui a pouquinho, Tarde Top com o Nani Venâncio. Bora encerrar? Bora Toca encerrar. Aqui. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Sucesso pra vocês. Voltem sempre. Obrigada, doctor. Obrigada, gente. Solta o valadão! Olha. Peraí. Tchau, gente. Vem.